A palavra de Deus que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, ela tem a ver com a série que estamos falando, Igreja Fora da Igreja, o segundo momento. Mas antes de falar sobre a igreja, fora da igreja, a temática especificamente, eu quero te lembrar que hoje, 50 dias após a Páscoa, nós comemoramos o dia de Pentecostes. No nosso calendário cristão, por isso que está aqui uma cruz, ali é uma pomba, que é o símbolo do Espírito Santo, e o vermelho, que é a cor dessa época de Pentecostes. E talvez você não saiba, eu gostaria, como vocês sabem, gosto muito de alinhar as informações para que nós sejamos aqueles que não sabem o que pregam, ou não sabem o que creem, ou não sabem o que cultuam. Eu gostaria muito que você entendesse o que é o domingo de Pentecoste na tradição cristã. Até porque algumas igrejas que se denominam pentecostal, por sua vez, elas denominam a outra igreja, por exemplo, a histórica, a presbiteriana independente, no nosso caso, é uma igreja histórica, e aqueles que são, por exemplo, da Assembleia de Deus, é pentecostal. Só que o fato de falar que a Assembleia de Deus é pentecostal, não quer dizer, ou a gente não deveria dizer, melhor, que a presbiteriana independente não é pentecostal. Porque a nossa alusão e conhecimento sobre pentecostalismo está sobre uma estrutura de uma forma, e não sobre um evento. Por isso que eu quero explicar para você o que a gente comemora ou por que domingo de Pentecostes. Se você olhar na palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo de número 2, por favor, João, nós temos 3 festas importantes para o povo judeu. A primeira festa que eles até hoje comemoram, mais importante, é a festa dos tabernáculos. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco. A segunda é a festa da Páscoa, que você conhece muito bem, que eles comemoram, que tem como proposta a passagem da escravidão para a liberdade, lá em Êxodo, capítulo 20. E você tem também a terceira festa, que é a festa de Pentecostes. Era uma festa comum do povo judeu. O próprio Jesus participava dessas festas. Uma delas, na Páscoa, ele estava lá, no tabernáculo, ele estava, no Pentecoste, Jesus também estava. E segundo o texto de Atos, no capítulo de número 2, por favor, João, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estava no final da festa de Pentecostes, 50 dias depois, lembrando que Jesus, Atos capítulo 1, Jesus faz a sua ascensão. A ascensão é Jesus subir ao céu. E nesse tempo da ascensão de Cristo, antes dele subir, ele ficou 40 dias aqui com a gente. Segundo o texto, ensinando a todos. E ele apareceu para muita gente, inclusive, segundo o apóstolo Paulo, para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, Jesus fez um encontro com muita gente. Nesse momento aqui, de Atos capítulo 2, eles estavam em média de 120 pessoas. 120 pessoas. E o fato deles estarem reunidos, segundo o próprio Lucas falando em Atos, eles estavam ali, obrigado João, na verdade, batizou com água, vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. 40 dias, Jesus sobe, assunto ao céu, capítulo 1 de Atos, e aí alguns dias ainda se passam, 7 dias, 8 dias, até chegar a 50 dias da Páscoa, até aquele dia, e naquele dia o Espírito Santo desce sobre a igreja. Ali começa a igreja de Jesus. Aí começa o processo de Pentecostes. Então, quando a gente ouve e fala, Pentecoste é uma igreja que fala em línguas. Não, Pentecoste é o dia da festa do judeu, onde coincidiu que naquele dia, o Espírito Santo desceu sobre a igreja de Jesus. Olha o que diz capítulo 2, versículo 1, por favor, João. Capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, a ordem dada por Jesus. Pode ir descendo, por favor. E de repente, veio do céu como um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde todos estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O evento acontecendo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, já que Jesus tinha avisado, capítulo 1, versículo 5,
que João batiza com água, mas eu os batizarei com o Espírito, ou seja, vai chegar um momento onde vocês receberão o Espírito Santo, e chegou a hora, é aqui. E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Aqui há um problema a respeito do conceito pentecostalismo, porque na nossa ideia, às vezes sem compreender muito bem o contexto da palavra, a gente acredita que agora que eles começaram a falar línguas. Que línguas são essas? A palavra original ali para língua é glossale, que são palavras, falas, línguas que nós entendemos, que o ser humano fala. Isso não precisa olhar para o grego e não precisa olhar para o original, é só olhar o contexto todo. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, não, pentecostal é quem fala em língua. Não, pentecostal é quem recebeu o Espírito Santo, irmão, só isso. Ah, pentecostal é a igreja que tem a ação do Espírito Santo. Não, todo cristão tem o Espírito Santo, então todos nós temos isso. Mas a problemática é um pouco mais, eu quero introduzir mais o texto. Continua, por favor, João. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Pode ir passando, meu querido. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Correto? Eles ouviam na sua própria língua, então não era a língua dos anjos. Por exemplo, se estava lá um alemão, Nedeia, que fala alemão, se estava lá um alemão, se estava lá um britânico, se estava lá um irlandês, se estava lá um francês, a ideia é que todos eles que estavam ali, de alguma forma, eles começaram a ouvir o que eles estavam falando e adorando a Deus na língua deles. Por isso que não precisa olhar no original só, o contexto está dizendo. E eles ainda ficaram abismados com o que estava acontecendo. Olha o que diz o texto. Ficaram atônitos e se admiraram, dizendo, vejam, não são os pangaré, que não sabem nem falar português direito, estão falando alemão? Não é a Andréia, né? A piada da Andréia, né? A Andréia, que não sabe nem falar portuguesinho direito, está falando alemão, o que está acontecendo? É assim que eles enxergaram esse dia. O Espírito Santo desceu sobre a igreja, e eles começaram a falar em línguas, das quais eles ouviam e entendiam quem estava por fora. Olha o versículo 8, por favor, João. Então, como nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Ou seja, o texto é bem claro. O que o Espírito Santo fez naquela igreja, ao derramar sobre eles, no dia de Pentecoste, porque o mais importante ali não é a palavra Pentecoste. O mais importante ali é o que aconteceu, que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, avisada em Joel, relembrada por Jesus em Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E agora, vivido pelos discípulos e por 120 pessoas que estavam reunidas naquele lugar. Isso é o dia de Pentecostes, foi assim que aconteceu. Contudo, quando a gente olha para toda essa situação, a gente percebe que Jesus tinha avisado que o Espírito Santo ia fazer isso. Lá no livro de João, capítulo 16, por favor, me ajuda, querido, no versículo 7, olha o que Jesus diz, inclusive sugiro que você leia todo o evangelho de João, no caso, capítulo 16. Olha o que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Paráclitos, no original, não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Vamos descer o versículo 8, João. Qual que é a ação do Espírito Santo? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que a gente entende quando Jesus diz sobre isso, é que domingo de Pentecostes tem a ver com a descida do Espírito Santo. E toda a igreja cristã, tem o Espírito Santo. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ela falou, pastor, eu nunca fui na sua igreja, porque uma vez um amigo meu falou que na sua igreja, presbiteriana independente, o Espírito Santo não tem liberdade, não tem Espírito Santo, vocês não acreditam no Espírito Santo. Eu falei, onde você está ouvindo essas coisas? Não conhece a palavra? Vai olhar aqui na Bíblia. Ou pergunta para nós. Toda a igreja, para ela ser cristã, ela tem que crer em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
e cada um com a sua função e seu tempo e a sua ação. Pai, Criador, o Filho Redentor, o Espírito Santo Consolador. O Pai no tempo presente de criação, o Filho da restauração, e ele sobe e envia o Espírito, e até que Jesus não volte buscar, é o Espírito que está sobre nós, entre nós, em nós, agindo, fazendo com que a gente viva o que ele deseja, transformando a gente. Por isso, a coisa mais importante que a gente precisa lembrar sobre domingo de Pentecoste é sobre Jesus ter enviado o Espírito Santo de Deus. Nós somos a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, é verdade, mas também nascemos no Pentecoste, porque toda a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Ah, pastor, mas a igreja pentecostal, diferente da tradicional, ela fala em línguas. Fala, e você também pode falar, irmão, não tem problema não. Só que fale do jeito que a Bíblia manda falar. 1 Coríntios, capítulo 10. Se for para falar, tem que ter tradutor. Se não tem tradutor, cala a boca. É o que diz o apóstolo Paulo. Não é nem fica em silêncio, é cala a boca. No original, se você quiser ler, é essa expressão. No inglês é shut up. Não é assim, fica quietinho. Não. Paulo é bem claro. Se não é para edificar, fica em casa, faz sozinho. O grande problema é que a gente acha que qualquer língua que alguém chega e fala, como o meu querido Carlinhos, The Power, The King, The não sei o quê, é língua maravilhosa. Não é não, irmão, isso é asneira. Tem gente séria sendo usada por Deus para falar em línguas, mas tem muita gente falando asneira e achando que está falando em línguas que não está, não, irmão. Isso é Pentecoste, sim. Gostaria muito que você tivesse clareado na sua mente tudo isso, para a gente não se perder e não falar, o pastor me ensinou, eu não entendi. Não, isso é igreja. A igreja nasceu no dia de Pentecoste, na festa de Pentecoste, onde Deus, na pessoa do Cristo, desejou enviar o Espírito Santo sobre a sua igreja e potencializá-la. Nós só somos o que somos por causa do Espírito Santo. Nós só fazemos o que fazemos por instrução e ação do Espírito Santo. Simples assim. Voltando para o texto, semana passada nós falamos sobre a igreja fora da igreja, estamos nessa série, e eu quero convidar você a olhar depois no YouTube, entrar lá no nosso canal e assistir essa mensagem, foi muito importante, que nós falamos sobre a importância da igreja para a sociedade. Como a igreja, essa estrutura igreja, qualquer que seja a denominação, como ela é importante para a sociedade. Quer seja a igreja cristã, a igreja evangélica, quer seja a igreja católica, qualquer denominação. E a gente falou um pouquinho desse papel clássico da instituição chamada igreja para nosso desenvolvimento. Está lá na nossa mensagem, a gente falou um pouquinho sobre essa desinstitucionalização, decorei bem, ficou bom o negócio, não vou errar mais, você viu? E a gente falou um pouquinho sobre isso no sermão, onde a igreja perdeu a ideia, perdeu valores, onde a igreja está desmotivada, onde às vezes há uma desconfiança institucional, a tecnologia fez isso. Até porque hoje, por exemplo, alguns irmãos decidem por causa do frio ou do momento ficar em casa. Claro que é mais confortável. Sempre é, não é? Mas por que amanhã você, na hora de trabalhar, você também não fica em casa? O trabalho é mais importante que estar num encontro desse com Deus? Você que está dizendo. Por que a gente faz algumas escolhas e depois a gente não quer resultados e colheitas das tais escolhas que a gente faz? Por isso que a tecnologia, ela está a serviço do homem, e não o homem a serviço da tecnologia. Diz um artigo do John Piper, que ele escreveu, de que depois da pandemia a igreja usou a tecnologia e alguns irmãos estragaram a tecnologia que a igreja usava. Culto online, até o discurso dele era culto online. Acabe com isso, irmãos. Nós estamos estragando as igrejas de Jesus. Nada contra você que está assistindo, irmão, mas aqui é muito mais gostoso que está aí. Apesar de você estar quente, aqui tem fogo do Espírito aquecendo nós. Aí tem seu cobertor sozinho. Pronto, falei. Amém? Escuta o amém dos irmãos aqui. E aí depois nós falamos um pouquinho sobre o que a igreja produz na gente. Está lá no sermão. Reverência, temor, arrependimento, transformação, amor e comunhão, e sede e desejo pela palavra. Assista lá, foi um tempo maravilhoso que Deus foi misericordioso com a gente. E eu quero continuar nessa série,
falando sobre 2 paradigmas hoje, em especial, nessa noite, sobre 2 paradigmas que talvez você precisa repensar o seu conceito. O primeiro deles é sobre igreja. O que você pensa quando um pastor, ou escrito em algum lugar, ou quando você lê igreja? O que é igreja para você? Igreja é uma estrutura. Por exemplo, temos várias igrejas lindas e maravilhosas, inclusive em São Manuel, o santuário, aqui para baixo, um lugar lindo, vitrais, bonito, umas torres, coisas assim maravilhosas. Isso é uma igreja. Na nossa concepção, igreja também é esse espaço, apesar de algumas pessoas olharem para nós aqui e achar que a nossa igreja é meio estranha porque não tem cara de igreja. Porque até a igreja a gente deu cara, né? A igreja é assim. E quando você diz que a nossa igreja é assim, fala, isso é igreja? Mas isso é igreja? Por quê? Porque a gente já fez um estereótipo, uma ideia, um script de que igreja é assim. Eu falo para as pessoas que a nossa igreja não tem cara de igreja ali na frente, mas quando você entra, ela é confortável como uma igreja. Ela é agradável como uma igreja. Mas as pessoas, às vezes, têm essa mentalidade de que igreja é essa estrutura que nós temos. Mas Jesus, o próprio Cristo, vem desestruturando tudo isso, desconstruindo tudo isso, porque quando você vai para a Bíblia, você diz, você olha, você percebe Jesus falando, inclusive, e o próprio apóstolo Paulo, por várias vezes falando sobre isso, que a igreja é corpo de Cristo. Dizendo que igreja não é isso aqui, igreja somos nós, como foi falado no vídeo, no início do culto. A palavra de Deus em Efésios também vai dizer que a igreja é a família de Deus. Então família não é um prédio, família somos nós. Eu e você. A Bíblia vai dizer também que em Apocalipse capítulo 19, que a igreja é a noiva de Cristo. Noiva é uma pessoa. Jesus não vai voltar e pegar o seu prédio, a sua igreja, a estrutura e levar para cima. Não vai fazer isso. Somos nós. A igreja é sobre mim e sobre você. Jesus fala isso em Mateus capítulo 16 e também no capítulo 28, quando ele vai falar sobre a igreja. A igreja é uma comunidade em missão, campanha do agasalho, projetos solidários que a gente faz, mercado solidário, dia do voluntariado. Todas essas ações são ações que a igreja faz. Ela não é uma estrutura estática, ela é uma estrutura em movimento. Por isso que não dá para chamar a igreja esse prédio se você olhar para a Bíblia. Mas também 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo desconstrói e faz uma outra leitura sobre o que é ser igreja. Olha o que ele diz: vocês não sabem que vocês são santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Dizendo que nós somos o templo. Numa outra tradução ele vai dizer, vocês não sabem que vocês são templos de Deus? Ou seja, a estrutura de ser templo, a estrutura que nós falamos aqui, não tem a ver com ser templo. Não estou dizendo que você não possa chamar isso de templo, é um templo, mas não necessariamente é a igreja. Há uma questão de uma palavra que eu repeti várias vezes hoje de manhã, tem a ver com semântica, é a forma que você enxerga, porque quando você olha para a palavra, você percebe que isso aqui é o templo, e o problema de enxergar isso aqui ser o templo é que a gente acha que Deus, na nossa construção teológica, que Deus está aqui, e que Deus fica aqui, e que Deus permanece aqui, e que quando eu saio daqui, Deus fica aqui. E essa estrutura foi muito clara para a gente. Por exemplo, lá atrás, quando você vê em Êxodo, capítulo de número 20, quando você vê o povo saindo do deserto, do Egito, indo para o deserto, houveram algumas mudanças ali, e uma delas é a construção do tabernáculo. E essa construção do tabernáculo tinha alguns lugares diferentes, como por exemplo, o Santo dos Santos, os Santos, o átrio, e outros lugares que vão se formando naquele espaço que era o templo da época deles, chamado tabernáculo. E naquele tabernáculo, naquele lugar mais para cima, mais santificado, existia, eles colocaram lá uma arca, que é chamada, segundo os antigos, está na Bíblia, Arca da Aliança. E naquela Arca da Aliança era a representatividade de que Deus estava ali. Por isso que quando a nuvem conduzia as pessoas a sair daquele lugar e irem mais à frente por 40 anos fazendo isso no deserto, eles mudavam, levavam a arca e colocavam. Mudavam, levavam a arca
e colocavam. Na concepção do povo, Deus estava naquele lugar por causa da arca. Entendem? Foi passando o tempo, o povo, depois de ocupar a terra prometida, aí depois foram várias vezes exilados, e ao serem exilados, eles pegavam aquela arca, levavam para os lugares, levavam para aquilo, levavam para lá, e aí a ideia que eles tinham é que Deus não estava mais com a gente, porque não tem mais arca. A arca foi roubada. E essa ideia ficou tão impregnada na nossa vida, que até, infelizmente, na minha percepção, algumas igrejas até fazem a sua construção e fizeram uma arca para dizer que Deus está naquela igreja. Até ouvi uma frase essa semana, Léo, me disseram assim: venham para a igreja X, que aqui você vai ser feliz. Tem 2 problemas aí. O primeiro problema é que você está mentindo. Por quê? Porque Jesus não fala que você vai ser feliz em lugar nenhum. Ele nunca prometeu a sua felicidade. Se você usar e falar, venha para Jesus que você vai encontrar o seu propósito, aí é verdade, é bíblico. Mas venha para Jesus que você vai ser feliz. Mentiram, viu? Para você. E a outra é dizer que na nossa igreja você vai ser feliz. Que é isso? Que petulância é essa nossa? Falar, a nossa igreja, vem para a IPI de Samanel que aqui Deus fala, aqui Deus... Que é isso? Virou arca agora? O que é? Nós é mais santo que os outros? Esse lugar aqui é maravilhoso, tem anjo ali assim, nas caixas junto? Que negócio é esse? Quem deu essa autoridade para nós fazer isso? Quem falou que nós é assim? Primeiro, não é a igreja. É sobre Jesus, não é sobre a igreja. Venha para Cristo que Ele vai te dar propósito. Essa frase está perfeita, o resto é bagunça nossa. Venha para a IPI de São Manuel que aqui você vai ser próspero. Para, irmão. Pior, você pode passar mal aqui. Ou Deus pode dar prosperidade, o que Ele quiser. Mas não é por causa da igreja, não é por causa da arca, não é por causa desses elementos que a gente cria, e a gente foi condicionado a fazer tudo isso, e no tempo de Jesus, existiam isso, eles chegavam lá no Santo dos Santos, daqui para cá, no Santo dos Santos, só entrava os sacerdotes, naquele lugar, para fazer os sacrifícios. E ao fazerem os sacrifícios, onde está a Santíssima Trindade, aquela coisa toda tal, só eles entravam e os outros não podiam entrar. Era separado por um véu. E esse véu era bem alto. No começo tinha 4 metros, depois foi para 13 metros, conforme a história vai acontecendo, mas a gente vai falar sobre isso no outro domingo. E esse véu que estava ali, separava o Santo dos Santos. É como a gente faz às vezes, né? Esse dia atrás eu fui conversar com um pastor, e na igreja daquele pastor, tinha umas cadeiras que ninguém podia sentar, porque aquelas cadeiras são santas. Só pastor pode sentar. Gente, onde está lendo essas coisas, gente? Onde nós estamos criando? Ou nós não estamos lendo a Bíblia? De onde a gente tirou isso? Volto a dizer, o templo é santo, o lugar é santo, guitarra santa, baixo santo. Como assim? Não somos nós os santos? Há um princípio de santidade, e o princípio de santidade, a natureza da santidade, nós somos santos, segundo o texto de 1 Pedro, não é porque eu sou o melhor, não é porque o santo habita em mim. Eu sou santo, a natureza da minha santidade é porque o Espírito Santo habita em mim, por isso que eu posso ser chamado de santo. E a testificação, o resultado dele habitar em mim, é a minha santidade. Por isso que eu posso viver separado. Mas aí Jesus, em João capítulo 4, coloca para mim, por favor, versículo 19, João. João, coloca João. Depois Isaías, vai para Isaías. Olha o que diz, Jesus encontrando com a mulher da canção que nós cantamos agora há pouco, Jesus conversando com ela, chegou naquele vilarejo, e ela estava lá pegando água, e Jesus encontra com ela, fala com ela sobre os maridos que ela teve, e que esse agora não é marido, mas já é o quinto, enfim, aquela coisa toda, e aí ela descobre, e ela diz essa palavra no versículo 19, agora eu sei que o Senhor é profeta, ou seja, o Senhor sabe das coisas, e ela tem uma dúvida no coração que talvez você tenha, ou talvez naquela época era muito latente em muita gente, olha a dúvida dela, vamos lá, nossos pais adoravam neste monte,
Mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Por quê? Porque a arca, lembra da arca? Estava lá em Jerusalém. Então, para adorar, não é mais num monte, porque agora a arca está em Jerusalém. Então, o lugar de adorar é em Jerusalém. E a dúvida dela era essa. Por quê? Porque samaritana da qual era, ela não podia muito ir para Jerusalém. Então ela achava que é melhor adorar lá no monte igual os pais dela, porque o samaritano e os judeus não se davam. Então o samaritano ia adorar lá era meio visto como coisa errada. E aí ela pergunta, onde a gente adora Jesus? É no monte ou em Jerusalém? Talvez numa outra tradução, para nosso momento hoje, ela estava perguntando, onde Deus está para eu chegar perto dele? Aí Jesus quebra um pouco isso, olha o que ele diz. Mulher, acredita no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Ou seja, vai chegar um momento onde não é sobre lugar. Deus não vai estar mais numa caixinha. Deus não vai estar mais num monte onde você ora, vai subir lá para me encontrar. Não que Ele não esteja lá, não que Ele não possa estar ali, mas não é mais assim que Ele vai se relacionar. E Ele continua dizendo, pode continuar, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24, João. Deus é espírito, não é mais uma coisa que fica numa caixa. E é necessário que os seus adoradores o adorem também em espírito, porque Ele o é. O que Jesus estava dizendo para essa mulher é que vai chegar um momento onde a gente vai viver algo diferente sobre essa questão de religiosidade, de deidade, de adoração a Deus. E esse acontecimento era o que Jesus estava dizendo lá em Atos capítulo de número 1, capítulo 2, o dia de Pentecoste. Era sobre esse dia que Jesus estava dizendo, que vai chegar um dia onde o Espírito Santo virá sobre vocês, e não vai ser mais no lugar onde a caixa está, a arca está, qualquer lugar está, onde Deus está ali, não é mais ali, não é mais no monte, não, a hora que o Espírito Santo descer, não é mais em lugar que Ele fica, é em vocês que Ele habita. E isso é um problema para a nossa geração. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, por favor, João. 1 Coríntios 6, 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo ou santuário do Espírito Santo? E que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem mais a vocês mesmos? Ou seja, o que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Corinto, é que nós agora somos templo do Espírito, então não tem mais a ver com isso. Então templo não é onde nós vamos, templo sou eu e você. Igreja não é mais essa estrutura, igreja somos nós. Apóstolo Paulo vai falar isso em Efésios, somos morada de Deus. Autor de Hebreus capítulo 3, por favor, Gui. João, olhei para o Gui aqui, lembrei do João, olhei para o João, lembrei do Gui. Capítulo 3, versículo 5. Olha o que diz o texto. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Versículo seguinte, João. Cristo, porém, como filho, é fiel à sua casa. Esta casa quem é? Somos nós. Vamos repetir, essa casa quem é? Somos nós. Se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Em quem Ele habita? Em nós. Então não tem mais a ver com outra questão, outra situação, mas somos nós, a habitação de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, por favor, João, olha o que diz esse texto. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivo. Como Ele próprio disse, o próprio Deus disse para nós, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, queridos, quando a gente pensa em templo, em igreja, o que vem à sua cabeça? Igreja somos nós. E isso é um problema, mas também é uma benção. Por que é um problema? Porque quando o véu se rasgou, vamos melhorar isso profundamente semana que vem, mas só para soltar um pouquinho, a ideia de que Deus não está mais lá, no templo, na arca, fechado. Deus saiu
e anda comigo e com você. Isso quer dizer que é um problema? Por quê? Porque na lanchonete que você vai, Deus não ficou no culto domingo lá. Ele foi na lanchonete com você comer um lanche. Isso é um problema? Porque Deus não ficou na igreja. A hora que você está na internet, nas redes sociais, vendo coisas que você sabe que não deveria ver, Deus está ali do seu ladinho, olhando e ficando feliz ou triste com o que Ele está enxergando de você. O que acontece agora é que não dá mais para pegar Deus e colocar numa caixinha e falar: Deus, fica aqui que agora eu tenho que fazer minhas coisas sem Deus. Não dá mais. Ele saiu de lá. Não é mais lá que ele vive, não é mais lá que ele mora. Para quem se encontrou com Jesus, nós somos a morada dele. Então ele habita em mim e você. Por onde eu andar, por onde você andar, o que eu fizer, o que nós fizermos, ele estará com a gente. Mas há um agente, há um jeito nosso, que a gente fala sempre, eu gosto sempre de usar isso, quero que você guarde. Nós não somos igreja sozinho, nós somos discípulos. Mas no ajuntamento nós somos igreja. Jesus mesmo disse isso quando ele diz: onde tiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente. Então a reunião monta uma igreja, a individualidade monta um discípulo. Por isso que às vezes eu estou na oficina do Didi, na oficina do Silas, lá estamos conversando, em outro lugar aparece um, aparece Silvino, aparece outro. O que nós falamos, né, Silvino? Bora fazer culto que já tem igreja aqui. É assim. Porque a igreja não é o lugar onde a gente vai. Igreja é nós na reunião. Se você com a sua família vai à igreja, quando você chega em casa, a igreja continua na sua casa. Se você senta numa lanchonete com vários irmãos de uma igreja, da mesma igreja, é uma igrejinha ali. Se você está no trabalho e tem alguém que é cristão, templo do Espírito Santo do seu lado, já é uma igrejinha no seu trabalho. Isso é ser igreja. A própria palavra de Deus vai nos dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não é sobre isso. É sobre nós. Mas há um segundo problema, que tem a ver com o que os crentes faz. O que nós faz? Nós faz culto. Nós chega aqui, você se prepara no domingo, a gente se prepara durante a semana, né, Romário? Preparamos a liturgia, as canções, a gente arruma tudo e tal. E eu fiz uma locubração, eu fiquei pensando esses dias sobre algumas coisas. E eu cheguei nesse conceito, um pouco estranho talvez para alguns de vocês. Fazendo a pergunta, o que Deus faz quando a gente marca horário para cultuar? Havia uma canção antiga, na época da Noeli, e essa canção dizia, uma das últimas vezes que eu a ouvi, foi lá em Cuiabá, em 1999. E talvez vocês conheçam. Dona Bia, talvez a senhora conheça, só que, inclusive, está fazendo aniversário, né, minha linda? 70 anos de idade amanhã, hein? Coisa boa, hein, minha benção? Que Deus te fortaleça, te dê mais uns 40 pelo menos, hein, irmã? Tá bom, né? Uns 40 anos, tá bom? A mais, tá bom, vamos viver até Jesus voltar. Ô, glória, essa dona Bia é uma benção. A música era assim: eu marquei o encontro com Deus. Ouviram essa música? Você deve ter cantado muito essa música. Eu marquei um encontro com Deus, seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu me lembro porque no dia que o pastor pegou, que não é nós que marca, é Deus que marca. Aí o irmãozinho no final do culto foi cantar essa música, totalmente desconversa da palavra. Eu guardei e falei... Por que eu estou trazendo essa música? Porque como é que você faz? Como é que você imagina quando a gente faz todo esse encontro com Deus? Como é que o céu se manifesta quando Ele olha para nós e fala assim: ah lá, vai lá o povo da IPI cantar. Vai lá os irmãozinhos sentar nas poltronas, alguns vão dormir, alguns vão ficar desatentos, alguns vão ficar mexendo no celular. Como é que Deus enxerga o nosso culto? Já parou para pensar nisso? Como é que Deus olha para nós no ajuntamento? Como é que Deus assimila a gente aqui, e a despeito do que a gente faz aqui, como é que sobe? Segundo o próprio Jesus, adoração em espírito e em verdade. Então ele está dizendo que entre nós adoradores tem quem adora em espírito, tem quem adora de verdade, tem quem adora de mentira. Se tem de verdade, tem de mentira. O próprio Paulo vai falar sobre a nossa adoração como um aroma suave a Deus. É como se Deus olhasse para nós e falou: pá, como é que está isso? Como é que você imagina isso? Olhando para o profeta Isaías, profeta Amós,
profeta Miqueias, eu comecei a criar alguns problemas sobre isso. Na minha concepção, quando a gente se reúne para adorar a Deus como igreja, eu acho que Deus fala com os anjos dizendo assim, ó, fica olhando esse povo crente aí que eu vou ali tirar uma folga, eu vou tomar um café. Eu acho que às vezes Deus não está nem aí com o nosso culto. Estranho o pastor falar isso, né? Eu acho que de vez em quando Deus olha para nós e vira as costas para as nossas adorações. Eu acho que de vez em quando a gente se prepara tanto para impressionar nós mesmos, porque a música é nós que gosta, é do meu jeito, é do seu jeito, e não é do jeito dele, não é para ele, por ele, para ele, é sobre nós, que eu acho que Deus olha para nós e fala assim, faz o que vocês quiserem aí. E a Bíblia fala sobre isso. Isaías capítulo de número 1, versículo 11, por favor, João. Olha o que diz. De que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos, dos carneiros, das gorduras de animais cevados. Não me agrado do sangue dos novilhos, nem dos cordeiros, nem dos bodes. Só para você entender, talvez você não conheça muito bem, mas cada pessoa, quando ia lá adorar a Deus no tabernáculo, ele levava um bichinho como sacrifício pelos seus pecados. Por isso que Jesus morreu pelos nossos pecados, o sacrifício maior. Jesus, o único e iminente, mais nada precisa. Mas antes era assim, eles levavam um passarinho, levavam uma ovelhinha, levavam um boizinho, ia levando lá para o sacrifício, e colocavam todos lá no Santo dos Santos, o sacerdote pegava, colocava aqui o véu separando aqui, colocava tudo aqui, e aí fazia assim a oração, e o céu descia um fogo e consumia tudo ali, o sacrifício deles. E o que Deus está dizendo aqui, é que para que tudo o sacrifício vocês estão fazendo para mim? Para que esse tipo de ação que vocês estão colocando para mim, essa ação religiosa, de trazer as coisas para mim, e ele não está mais querendo isso. Mas olha o que diz o versículo seguinte, vamos lá João, versículo 12. Quando vocês comparecem diante de mim, quem falou para vocês estarem entrando no meu átrio? Quem deixou vocês pisar aqui? Quem falou que vocês têm condição de vir? Deus é duro ali, o profeta Isaías é brabo. Isaías é brabo. Não me tragam mais essas ofertas vãs. Ele não está dizendo para não trazer ofertas. Quando eu digo oferta, é aquele sacrifício, não é o dinheiro não, tá? Não me tragam mais isso, se ela for vã. Se isso aqui não estiver junto com a oferta. Mas ele continua. O incenso, a relação que nós fazemos, a adoração que sobe como incenso, para mim é o quê? Abominação. E as festas da lua nova, os sábados, a convocação das assembleias, tudo isso para mim não vale nada. Não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene de vocês. Ou seja, vocês vêm aqui, adoram, fazem sacrifícios, fazem tudo, mas eu conheço quem vocês são e vocês estão cheios de iniquidades, por isso que eu não aceito o culto de vocês. É isso que Isaías está falando. As festas da lua nova, solenidades, a minha alma, eita, as odeia. São peso para mim. Estou cansado de suportar o culto de vocês. Pesado não? A grande questão não é que é pesado só. Versículo 15, por favor, termina, João. Quando vocês estendem as mãos, o que ele faz? Eu fecho os meus olhos. É o culto. É a nossa concepção de culto. Vamos mais um pouquinho? Sim, quando multiplicam as suas orações, o que ele faz? Não ouço. Porque eu sei quem vocês são, eu conheço vocês antes do culto, depois do culto, e eu sei que o culto é só um encontro religioso, sei de gente religiosa, que está querendo fazer alguma coisa para agradar a Deus, para que ao agradar a Deus, Deus se agrade de nós e responda às nossas orações e faz o que eu quero. É isso o culto que nós faz de crente. Porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. 59:1, coloque por favor. Olha o que diz Isaías 59:1.
Você queria me pegar, né? Estou ligeiro. Isaías, pai, livro de Isaías, você acha que eu não estou ligeiro? Se fosse outro livro, tudo bem, mas Isaías está comigo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido está surdo para que não possa nos ouvir. Versículo 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o vosso Deus, e os pecados que vocês cometem levam a esconder o rosto de vocês, para não ouvir os pedidos que vocês fazem. O que Isaías está dizendo no capítulo 59, colaborando com o capítulo 1, é que o nosso culto tem sido perda de tempo às vezes. Nossa, pastor, é duro? É. Mas dá para piorar. Capítulo 5 de Amós. Vamos lá? Capítulo 5 de Amós, versículo 21, João. Eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes eu não tenho nenhum prazer. Mais uma vez, Deus olhando para o nosso culto e dizendo, poxa, isso aí? Porque a ideia, às vezes, no nosso coração, é que a gente acha que Deus precisa do nosso culto. Deus precisa do nosso encontro. Falei um pouquinho antes com uma pessoa lá no Que Mais. A gente acha que a igreja precisa dos servos. Não, irmão, são servos que precisam da igreja para serem cada vez mais desenvolvidos, para se tornar parecido com Jesus. E uma das ferramentas que Deus usa é o serviço. A igreja precisa do pastor, a igreja não precisa de ninguém, nem do pastor, irmão. A igreja precisa só de Jesus, o resto, não precisa não. Mas a gente se acha tão importante, tão maravilhoso, não, a igreja tem que estar aqui, se eu não tivesse, é isso que olha, que Deus está falando ali através de Amós também. Eu não tenho mais prazer no ajuntamento de vocês, porque vocês estão ajuntando-se para si mesmo, e não para engrandecê-lo. Mas ele continua, por favor, o versículo seguinte. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Por que ele está fazendo isso? Numa outra tradução, mais atual, mesmo que você venha aqui na frente e traga dízimos e ofertas, mesmo que você manda um pix, mesmo que você chega lá e fala, pastor, eu vim na igreja, pastor, eu estou colocando, Deus, estou fazendo aqui, oração, até orei em voz alta hoje. Por mais que você melhore a sua oferta, os seus cereais, os seus holocaustos, ele continua não se agradando. Quanto às suas ofertas pacíficas, pode voltar um pouquinho isso, de animais gordos, ou seja, aquele animal melhorzinho, não a sua pombinha, mas aquele que eu guardei, nem para isso eu olho. Versículo 23, para fechar, João. Aí é para nós também. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos. Numa tradução do pastor Isaías, Deus está dizendo assim, para de cantar, gente. Porque eu não estou para ouvir a melodia de vocês. Para de adorar, que vocês não estão adorando em nada. E eu fiquei olhando para esses textos de Isaías e de Amós, e fiquei indignado porque eu fiquei, Senhor, mas então o que nós estamos fazendo aqui? Talvez a pergunta que você faz, então Senhor, então para que serve esse ajuntamento que o Senhor mandou nós se ajuntar? O autor aos Hebreus fala disso, não deixeis de congregar, ou seja, isso aqui é importante, mas se o Senhor não está gostando de nada, por que? A pergunta é, não é se Ele está, mas por que Deus não está gostando disso? O próprio Isaías responde, Amós responde, no capítulo 1 ainda de Isaías, versículo 16 agora, João. Porque lá atrás, Deus ensinou a gente como que a gente deve entender culto, e a gente estragou tudo. E olha o que Isaías vai dizer. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos e parem de fazer o que é mal. O que Deus está dizendo através do profeta Isaías é que o culto não tem a ver com o que a gente faz aqui, mas tem a ver com quem a gente é, longe daqui, e Ele sabe que nós fizemos palhaçada, fizemos coisas erradas, maltratamos pessoas, agredimos pessoas, e a gente vem aqui como um santarrão e olha para cima, Senhor, aceita meu louvor e adoração, e Ele diz, lave-se, purifique-se, porque eu sei quem vocês são. Culto é isso. Por isso que a gente tem que desmistificar a ideia de que culto é o encontro, então eu estou lá fora, briguei com minha esposa, briguei com meu marido, fiz não sei o quê, roubei não sei o quê. Inclusive uma vez estava ministrando numa igreja falando disso, e aí uma pessoa que estava na igreja, na outra semana foi presa. E estava na igreja adorando. Na outra semana a Polícia Federal chegou lá e pegou
E estava na igreja adorando. O que Isaías está dizendo é que Deus conhece quem nós somos, por isso que a ideia de culto não é o ajuntamento que a gente faz, culto é quem eu sou, culto é o que eu faço depois que o culto acaba. E qual que é o desejo de Deus? Tirem a presença de vocês, os atos de vocês que fazem maldade. Versículo seguinte, por favor, João. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas, seja um homem justo depois que o culto acaba. E não só aqui, porque aqui é lindo a gente ser justo. Aqui ninguém fala palavrão, né? Todo mundo fala aleluia, ou glória, mas ninguém chama o outro de filho do não sei de onde que vai dar uma lá, as coisas todas, né? Por quê? Que na igreja ninguém fala. Mas lá fora não fala. Por quê? Porque lá fora Deus não está presente na nossa concepção do cérebro humano e pecador. Mas hoje eu queria que você saísse daqui entendendo, poxa, acaba o que então, pastor? Acaba só nosso encontro, o culto continua. Ou melhor, o culto começa quando você sai daqui. Porque Deus sai com você e continua sendo cultuado pelos seus atos, pela sua postura. Amós também nos ajuda a pensar sobre isso, capítulo de número 5, versículo 24, João. Olha o que diz Amós 5, 24. Em vez, volta o 23, João, por favor. Olha o que diz o texto no 23. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei a melodia das suas liras. Ao invés disso, versículo 24, do outro lado, pelo contrário, na outra tradução, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene, dizendo assim, ao contrário de vocês fazerem o que vocês estão fazendo, comece a fazer a coisa certa. Isso é culto, isso é o que ele deseja. Miqueias vai falar sobre isso também, capítulo 6, versículo 8, por favor, João. Miqueias, capítulo 6, versículo 8, olha o que ainda esse texto diz para nós. Ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você. E o que ele pede de nós? Culto? Adoração? Isso ele não precisa, irmão. Ele pede de nós é que sejamos justos, que amemos a misericórdia e andemos com humildade. E não é sobre estar aqui, é sobre o que nós somos depois que nós estamos aqui. É o que nós fazemos depois que nós saímos daqui. Por isso, queridos, culto não é onde você vai, culto é quem você é. Porque a palavra de Deus também vai dizer para nós em 1 Coríntios 10, 31. Coloca para mim 10, 31, 1 Coríntios, por favor, João. Olha o que diz o texto. Não adianta anotar não, né, Gui? Portanto, se vocês comem, portanto, se vocês bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam como um culto para a glória de Deus. É isso que ele está dizendo para a gente. Por isso que eu e você precisamos entender que o nosso culto é o que nós fazemos. E o templo é quem nós somos. E a partir dessa dinâmica, último texto que eu quero que você guarde, Romanos capítulo de número 12, versículo 1. Há uma expectativa de Paulo a respeito do nosso culto. Olha o que diz Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu peço que vocês ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. O que o apóstolo está nos ensinando por dois caminhos, sendo semânticos em vários deles, mas em dois apenas eu quero aqui, é que quando ele diz que o nosso culto racional, é que você tem que ter consciência e sabedoria do que você está cantando, do que você está ouvindo, do que você está aprendendo, do que você está lendo. Porque é muito lindo a gente chegar aqui, nossa, o culto foi uma delícia, gente, que delícia, como foi gostoso, louvor, adoração, nossa, Deus desceu. E qual que foi a palavra? Rapaz, não sei, mas eu estava numa sensação maravilhosa. Como assim, irmão? Quer sentir uma coisa boa? Leva choque, você vai sentir um negócio tremendo. Aqui não é para sentir, irmão, não tem a ver com sensibilidade, não que você não possa, mas tem a ver com ouvir a palavra e racionalmente entender, falar, é verdade, Deus está me chamando a atenção para que eu mude e transforme. É Deus. Deus está me consolando, Deus está me confortando, Deus está me instruindo. É pela palavra que isso acontece, falamos isso semana retrasada, a partir da palavra de Deus. E esse é um lado que o propósito do apóstolo Paulo é esse, culto racional, ou seja, eu sei o que canto. E eu digo amém por aquilo que eu concordo. Mas o outro lado do culto racional não tem a ver com só aquilo que eu
ouço e faço num culto. Mas a ideia do culto racional, por isso a palavra que se associa aqui, é que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo. Lembra de culto, fazer sacrifício? Chegar lá, colocar o sacrifício? Agora trocou. Não é mais bichinho, não são mais essas coisas que faz sacrifício. Deixa para lá agora. Agora o sacrifício sou eu. Meu corpo. Os meus desejos. Quando ele diz corpo, está querendo dizer desejo. Quando ele diz corpo, ele está querendo dizer coração. Quando ele diz corpo, ele está querendo dizer assim, ó, aquilo que você quer tanto, entrega, sacrifica e faz aquilo que é dele. E que o seu sacrifício seja o quê? Santo, vivo e agradável, que é o nosso culto. Por isso que ele finaliza dizendo, quando ele fala sobre isso, esse culto racional, é que tem a ver com uma vida oferecida a Deus. Por isso que culto não é o que você faz, culto é o estilo de vida que você tem, aqui e fora daqui. Culto é o que nós somos depois que esse encontro acaba. Culto é o que nós somos, não é o que nós prestamos, porque todo o tempo nós estamos prestando culto a Deus e não só num ajuntamento como esse. Por isso a pergunta para a gente partir para o nosso encerramento. Quando o ajuntamento acaba, o culto começa. E que maneira que você cultua na sua casa? Que maneira que você cultua a Deus no seu trabalho? Como você vive o culto junto ao seu casamento? Como você cultua a Deus no campo de futebol, na academia, com os amigos, na escola? Enfim, quando nós saímos daqui, o culto continua. E como você se manifesta? Portanto, culto não é o que prestamos, culto é o que somos. Que culto você está oferecendo a Deus? Abominável, que não lhe dá prazer? Ou Deus olha para você e fala, opa, este é meu filho amado em quem tenho grande alegria. E igreja não é uma estrutura. Igreja é o ajuntamento dos discípulos com propósito em comum. De ser encontrado por Deus, ser instrumento de Deus para fazer a vontade de Deus. Por isso eu quero lhe desafiar a ouvir, refletir e agir, e nós encerrarmos a nossa mensagem. Pedir o pessoal subir aqui para nós cantar essa última canção. Ao ouvir, refletir e agir, eu quero te desafiar a se perguntar. Você entende a sua responsabilidade em ser igreja de Jesus? Você entende que estar aqui não é para a gente fazer uma adoração a Deus, mas é para a gente se transformar, para sair daqui e fazer a diferença lá fora para as pessoas? Que essa igreja não é uma igreja da cidade, mas ela precisa ser entendida e você precisa entender isso. Sermos uma igreja para a cidade. Ou seja, o nosso objetivo de ação, de tratativa, é para eles, não é sobre nós. É sobre o que Deus quer que a gente faça. Segunda verdade que eu quero que você guarde, esse encontro que você tem aqui, ele é uma rotina ou é um propósito de missão? E eu finalizo olhando para Gênesis capítulo de número 4. Por favor, João, coloca para mim. Gênesis capítulo de número 4. A palavra de Deus é muito clara nesse texto e eu quero te trazer a pensar. Olha o que diz Gênesis 4. Adão teve relação com a sua mulher e ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão como auxílio do Senhor. Versículo seguinte, João. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelha e Caim foi agricultor. Lembra dessa história, Caim e Abel, os primeiros irmãos? Essa história é uma das histórias mais tristes. Dois irmãos foram para o culto para adorar. Quando saíram do culto, um matou o outro. Que culto, né? Que culto. E sabe por quê? Porque Deus se meteu no culto deles. Está no texto. Onde isso, pastor? Vamos ler. Por favor, João. De manhã eu não passei o texto, mas agora nós vamos passar para vocês entenderem. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Sacrifício. Ao fim de um tempo. Pode continuar, João. Abel, por sua vez, Caim trouxe
Abre para a gente o som já, por favor. Abel trouxe algumas coisas. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Preste atenção. Caim chegou lá e no fim dos tempos falou, nossa, tem que fazer sacrifício, bora lá. Abel, por sua vez, se organizou. O conceito primícias é você pegar as primeiras coisas é você organizar, falar, poxa, eu preciso fazer algo para o Senhor, deixa eu me organizar aqui. Vou traduzir para você entender. Caim chegou, nossa, hoje tem culto, bora para a igreja, oh meu Deus, estou atrasado, ai meu Deus, que loucura. Abel, por sua vez, amanhã tem culto, deixa eu me organizar. Amanhã eu vou adorar Jesus, deixa eu encontrar com Ele. Quem somos nós nessa história? O problema é que a igreja está cheia de Caíns, que fazem do encontro uma estrutura religiosa. Nossa, esqueci, tem que levar a oferta lá. Como deveríamos ser como Abel. Trazer das primícias, pegar o melhor, deixar o melhor tempo, a melhor roupa. Lembra disso quando antigamente, né, dona Bia? Comprar roupa, o primeiro lugar que você usava roupa boa era onde? Na igreja. Se o problema fosse só aí, tudo bem, mas olha o que acontece. Por favor, continua, João. Caim deu a sua oferta. Volta o 4, por favor, João. O Senhor se agradou da oferta de Abel. É isso que está no texto? Não, olha o que diz o texto. O Senhor, volta o 3 para mim, por favor, meu lindo. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Não é sobre o que ele traz, é sobre a motivação do coração do que o homem ele traz as coisas. Certo? Se agradou dele primeiro e depois da oferta dele. Versículo seguinte, meu querido. Mas de Caim, que também é o mesmo procedimento de Deus, e a sua oferta, ele não se agradou. De que Deus não agradou? Dos dois. De Caim, a postura dele, o comportamento dele, e da oferta, que foi feito com relaxo, de qualquer jeito. Só que aí Deus é tão bom que ele intervém. Por favor, continua o texto, versículo 6. Mas Caim, da sua oferta, não se agradou. Caim ficou muito irritado, porque Deus não agradou. E fechou a cara com Deus. A gente não faz isso às vezes? Não faz isso? Senhor, eu fui na igreja, dei oferta, tal, agora que esse problema essa semana, o senhor está de brincadeira comigo, né? É, Caim. Senhor, o senhor não viu o que eu fiz? Ah, é? Quer saber? Não vou dar mais dízimo. Não vou mais adorar o Senhor. Fiquei bravo. Estou magoado. Cara fechada. De novo Deus entra em cena. Versículo 7, por favor, João. Versículo 6, perdão, errei aqui. Então o Senhor foi conversar com Caim e disse: por que você está irritado? Você está com essa cara fechada? Você está com esse jeitão xaropeta? Como às vezes a gente está aqui em cima, né? Vou abrir para eles, né? A gente está adorando, tem uns irmãos que a gente olha que está assim. Dá vontade de usar esse texto. Viu? Porque você está com a cara fechada. O que você veio fazer aqui? Você não veio adorar a Deus? Você não veio engrandecer aquele que é autor e consumador da sua festa? Não. O que foi? O que eu fiz para você? É isso que aconteceu. Por que você está com a cara fechada? Você está irritado, irmão? Oh, o que houve? E aí ele vai se desculpar com Deus, por favor. Deus fala para ele: se você fizer o que é certo. Mas eu não fiz o certo, não é levar a oferta lá, não. Certo não é levar a oferta, certo é ser. Não é verdade que você seria aceito? Deus falando para Caim. Mas se não fizer o que é certo, nada da oferta. Eis que o pecado está à sua porta e à sua espera. Tem nada a ver com a oferta, é sobre ele. É sobre o culto, antes do culto e depois do culto. É culto quem nós somos, é sobre ser. O desejo dele será contra você. Mas é necessário que você domine os seus desejos. Sacrificar a carne, Romanos 12:1. Entendeu? Infelizmente não acabou bem essa história. Versículo 8, por favor, João. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Olha o que o culto fez na família. Olha o que o culto produz entre os irmãos. Versículo 9. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão, meu querido? Ele respondeu: estúpida e grossamente
Não sei. Por acaso eu tenho que ficar agora, sou tutor do meu irmão, eu vou ficar agora adulando, eu sou babá dele? Cara, você acabou de matar e acha que Deus não sabe disso? Sabe o que é isso? São os nossos cultos que Deus olha e fala, cara, o que você está fazendo aí levantando a mão? Eu sei que você fez esses dias. Por isso, queridos, nós todos temos a chance de ser Caim ou de ser Abel num culto como esse. Quem é você? Caim é aquele que vem no culto e sai do culto, e o culto fica aqui e Deus fica aqui, e não está nem aí com Deus fora do culto. Abel é aquele que se preocupa o tempo todo com Deus para glorificar e engrandecê-lo. E quando vem aqui é só mais um momento de ajuntamento, uma continuidade da adoração, porque ele adora de segunda a sábado, e domingo é só um ajuntamento na coletividade, mas ele adora na individualidade. Templo não é onde você vai, templo é você, porque o Espírito Santo habita em você. Isso lhe deve dar trabalho e preocupação. Culto não é o que você faz aqui, culto é quem nós somos depois que o culto acaba. Porque quer comais ou bebais, façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quero convidar para a gente cantar uma canção. Fique em pé se você puder.